Glória a Deus. Boa noite, amados. Boa noite, já é noite, né? É. Como é que vocês estão? Bem? Então eu quero pedir a sua ajuda para algo agora nesse momento, amém? Deus está fazendo algumas coisas aqui nessa noite, nessa tarde, entrando na noite, na viração do dia. E eu quero a sua ajuda. Vamos unir a nossa fé junto ao que o Luciandro trouxe aqui, junto ao que o Newton trouxe aqui, junto ao que a pastora Janete também contribuiu nesse lugar de autoridade. Amém, queridos? Eu vou pedir para você se levantar só um pouquinho. Daqui a pouco nós vamos sentar por um tempo. Vocês, né? Eu não. Eu vou pedir para você repetir. Nós vamos encher esse ambiente com essas palavras, né? Palavras de convicção e de fé. Dizendo assim: Senhor meu Deus, eu tomo agora a autoridade do nome de Jesus que é sobre mim, para apagar os dardos, as setas, as palavras e os documentos do maligno. Em nome de Jesus, eu declaro esse ambiente, os meus ouvidos, o entendimento do meu irmão, todos os presentes estejam livres para receber a palavra de Deus. Amém. Obrigado, querido. Você pode se sentar um pouquinho. Coisas simples como essas que a gente pratica em um culto solene ao Senhor tem muita eficácia e muito poder. Amém? É por isso que Deus junta o seu povo. Você já reparou que muitas vezes você se encontra com fraquezas, com dificuldades, em luta, e aí você vem. E aí não é a estrutura física que resolve nada, mas você se ajunta com os seus irmãos que creem no mesmo Deus, e quando nós começamos a entronizar o Senhor e declarar palavras verdadeiras, palavras bíblicas, cantadas, no meio das orações, quando você ouve alguém que fala um versículo para você aqui, decorado, ou então lê um versículo da palavra de Deus, ou um trecho da palavra de Deus, a sua fé vai sendo ativada, e no contexto do culto solene, Deus libera a sua bênção. Amém, queridas? Vocês sabiam que quem inventou esse negócio de ajuntamento foi Deus? Fala, ai pastor, você vai se... Cuidado com esse negócio. Cuidado que hoje em dia falar em ajuntamento... Quem inventou o ajuntamento santo, a Assembleia dos Santos, foi Deus. Amém, irmãos? E eu não preciso ter medo de falar isso. Nós estamos aqui debaixo da liberdade de culto. Amém? Liberdade religiosa. Nós estamos aqui debaixo dessa liberdade. Lógico, nós temos que tomar cuidado. Você use seus equipamentos, mas eu tenho falado isso e volto a falar. O Newton também tocou um pouco nisso no começo. A máscara que você está usando, que nós temos que usar, não pode ser uma mordaça, é apenas um equipamento de segurança, amém? É só isso. Não pode ser uma mordaça, não deixe, não feche a sua boca nesses dias. Seja uma bênção na rede social. Em vez de só usar para você se divertir, para você olhar alguma coisa, se distrair, use para ser um canal de Deus lá onde você navega, onde você entra. Amém, queridos? Preste atenção nisso. Use todos os meios enquanto ainda há liberdade. Use, porque a liberdade já está sendo perseguida. Já há um movimento. Mas nós somos a igreja do Senhor, pessoal. Nós somos a igreja do Deus Altíssimo na face da terra. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Neemias, capítulo 8, aí você segura, tá bom? Opa, glória a Deus. Amém, mano, vamos juntos, tá bom? Eu nem perguntei, né, para ele se ele podia. Obrigado, ainda bem que você está aí, tá bom? Tem alguma coisa que você não toca, Edinho? Ah, bateria? Tá bom. Enquanto você abre a tua palavra, a palavra de Deus, liga a palavra de Deus. E quem estiver usando celular, quem estiver usando tablet, eu não sei. Vamos fazer uma
Vamos combinar algo aqui. Você vai ser bem disciplinado, amém? Você não vai fugir para o WhatsApp no meio da pregação. Ok, queridos? Amém, pessoal? Isso tem a ver com reverência. O culto que está sendo prestado a Deus. Eu não sou Deus, mas Deus está aqui. Deus é Deus na sua vida. Então você vai reverenciar a Deus. Eu te peço encarecidamente que você tome cuidado com essa maquininha que você segura aí. Às vezes é difícil, né? Se você tem alguma emergência te esperando, alguma notícia muito importante, você está atento ao teu celular, lógico que nós vamos respeitar, meu irmão. Mas tome cuidado, preste atenção, dê crédito à palavra de Deus. Nós estamos vivendo tempos de restauração de todas as coisas. E sabe como é que Deus restaura todas as coisas? Eu sei, pastor. A hora que Jesus, nós vamos subir, nós vamos ser arrebatados. E quando nós voltarmos com Ele, Ele vai pôr um fim nessa pouca vergonha toda. Isso é verdade. O reinado de Cristo aqui na terra vai ser maravilhoso e poderoso. Mas a restauração começa quando o culto é restaurado. Posso ouvir amém? Você sabe que Deus tem colocado assim no nosso coração, no coração dos pastores, não só do pastor Dinho, mas dos pastores, a importância da restauração do culto que nós prestamos ao Senhor. E com esse ataque tríplice que nós temos recebido, eu falei sobre isso hoje de manhã também, né? É um ataque tríplice. É um ataque físico, é um ataque psicológico e é um ataque espiritual. O vírus que está circulando é um ataque biológico, físico. Mas o medo que está circulando é um ataque psicológico. E como não poderia ser diferente, os demônios querem se aproveitar e fazem um ataque espiritual. Porque aonde o ser humano é abalado, é ali que eles querem estar. Você sabia disso? Eles se aproveitam de situações traumáticas, situações difíceis, situações de fraqueza, para tentar te derrubar e me derrubar. É desse jeito. Só que a boa notícia, queridos, é que Deus está nos trazendo para mais perto e restaurando o motivo pelo qual nós o buscamos, amém? Está restaurando o nosso interior, restaurando o temor no meio do culto, restaurando a estrutura de culto, restaurando até mesmo a liturgia do culto, a ordem de culto, do jeito que Ele quer. Ele está fazendo isso. E para nós entendermos, eu quero te dizer assim, nós vamos trabalhar hoje, passando pela devoção pessoal que você tem a Deus, o afeto que você tem por Deus, a dedicação que você tem por Deus, deixa eu ver mais sinônimos aqui, o apego que você tem a Deus, a afeição, o fervor que você tem a Deus, a tua devoção, a tua vida devocional particular. Nós vamos falar também um pouquinho, algumas ênfases do culto coletivo, que é isso aqui que nós estamos fazendo nessa noite, aleluia. Você é livre para dar glória a Deus aqui, amém? Você é livre para concordar, amém? Levantar sua mãozinha, aleluia. Você é crente, amém? Você é crente, de verdade. Vocês estão muito comportados, gente. O pessoal de manhã estava mais animado. Isso não é uma competição e aqui não é torcida de futebol, mas eu vou te dizer o seguinte: o pessoal da manhã estava mais animado. Aí o que aconteceu? O que acontece? Nós vamos pensar um pouquinho na nossa vida devocional e no culto que nós prestamos, porque Deus quer ser adorado. E Ele quer que nós entendamos o que é que nós estamos fazendo. A gente não entende tudo, mas Deus deseja aumentar o nosso nível de entendimento, sabedoria. Quantos recebem essa palavra? Então você levanta a mão e pega assim, ó. Palavra eu pego com a mão, pastor? Pega. Pega. Você pega com os ouvidos também, tá bom? Com a sua atenção também. Então, enquanto eu estava ali e eu sabia que haveria algo para esse momento, a gente tem uma preparação que antecede o culto. Mas para este momento tem algo especial da parte de Deus para ser revelado. E aí Ele colocou assim no meu coração. Você conhece aquela palavra do Evangelho de João capítulo 4, quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana? E Ele falou a respeito dos verdadeiros adoradores,
que o Pai procura são aqueles que o adoram em espírito e em... Aleluia. São aqueles que o adoram em espírito e em... Obrigado, aleluia. Em espírito nós sabemos que espírito é esse. É o Espírito de Deus, no teu espírito, levanta adoração a Deus. É impossível uma pessoa adorar plenamente a Deus se ela não tiver o Espírito Santo. Por isso que capítulo 3 de João, Deus diz, tem que nascer de novo. Tem que nascer da água, tem que nascer da palavra, tem que nascer do Espírito, o Espírito Santo. E aí capítulo 4 é uma continuidade. Adoração. Adoração. Então veja só, essa é a palavra que eu tenho para nós, para a gente estar iniciando aqui. Adorar em espírito e em verdade. João capítulo 17, versículo 17 diz, a tua palavra é a verdade. Eu quero que você repita comigo, a tua palavra, Senhor, é a verdade. Então como é que eu vou adorar a Deus como Ele quer ser adorado? Pelo Espírito Santo e pela verdade da palavra. E é por isso que Deus quer ampliar o nosso conhecimento, a nossa sabedoria a respeito dessa verdade, para que a adoração seja fortalecida. Fortalecida. Aleluia. Então você abriu lá em Neemias capítulo 8? Quem abriu, diga amém. Não é só a pastora Janete vai ficar mexendo com você não, eu também vou. Né, pastora? Tem uma necessidade aqui hoje disso, não tem? É isso aí, aleluia. Então não adianta, vocês não vão ficar muito quietos, de boa, não tem jeito, gente. Nós não vamos ficar muito de boa, não. Aleluia. Então vamos lá. Neemias 8, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos, e eu quero que você acompanhe. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, que coisa maravilhosa, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Eu quero parar um pouquinho nesse primeiro versículo e te dizer, algo maravilhoso estava acontecendo em Israel. Nós lemos isso aqui, se a gente não conhece o contexto, a gente diz, puxa, que legal, eles estão preparando um mega culto aqui na praça. E é verdade, você não está errado. Só que qual era o contexto? O contexto era um povo, o povo original, não apenas um povo, mas o povo original escolhido por Deus, havia sido levado por décadas cativo e escravo em Babilônia. E agora, comissões de retorno haviam sido feitas, e Deus precisava estruturar de uma vez por todas a sua nação, através do seu povo escolhido. Então imagina só, se você é retirado da sua situação de conforto, de costume, de vivência, o que você tem como cidadão aqui no Brasil, se você fosse arrancado à força, com certeza você não ia ficar assim, e se passasse 10, 20, 30, 40, 50, 70 anos, fácil não seria, não é verdade, irmãos? Mas agora Israel está retornando, e as comissões promovidas por Deus, alterando o coração dos reis dos impérios, e Ele levanta os cabeças de Israel, Ele levanta pessoas específicas, e eles estão retornando. E aqui, no livro de Neemias, é descrito que Deus tem um plano maravilhoso para realizar e estruturar a espiritualidade do seu povo. Você sabe, quando Deus quer fazer algo grande, Ele restaura o altar. Quando Deus quer fazer algo grande, Ele restaura o culto, Ele restaura o sacrifício, Ele restaura as dedicações do povo dele, Ele restaura a direção do povo. Você vai ver isso aqui agora, o versículo 2. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês.
E leu no livro Diante da Praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Meu Deus. Perante homens e mulheres, os que podiam entender. Você está vendo como a Bíblia repete aqui? Os que podiam entender, porque Deus queria que fosse entendido. Ele queria que o que fosse entendido? A lei, a Torá, a palavra dele fosse entendida, fosse compreendida, fosse absorvida. E aí o que ele faz? Ele promove um mega culto de avivamento. Avivamento da sua palavra. E um avivamento que começa no amanhecer e vai passando por várias horas até o meio-dia. E sabe o que Esdras, o escriba, estava fazendo? Ele estava lendo a palavra de Deus publicamente. Você sabia que Paulo fala isso a Timóteo? Não esmoreça, continua firme, leia publicamente as Escrituras. Às vezes a gente lê as cartas de Timóteo, né, pastor? E pensa que é um negócio meio de bastidor. Não é muito de bastidor, não. O pastor Timóteo, o jovem pastor, mesmo sendo jovem, ele tinha a palavra de Deus para corrigir. Ele tinha a palavra de Deus para anunciar. Você quer ver um verdadeiro avivamento? E um avivamento que Deus está trazendo nesses dias? É o avivamento da sua palavra. E não apenas da sua palavra lançada aos ares. A sua palavra entendida e vivida. A sua palavra compreendida e praticada. Posso ouvir um amém nessa noite? Só eu que estou empolgado? Irmão, eu fico empolgado com a palavra de Deus. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fico empolgado com a palavra de Deus. Antes de eu me converter, eu não me interessava nem por programas. Tinha algum programa a respeito de algum povo diferente, dos povos, das nações, eu não me interessava. Mas depois que eu conheci a palavra de Deus, eu passei a me interessar, porque a palavra de Deus diz: Deus é o top, Deus é o primeiríssimo, e o próximo eu devo amar como a mim mesmo, amém? E aí eu comecei a gostar de programas que eu não gostava, eu comecei a gostar de assuntos que eu não gostava, eu comecei a gostar de músicas que eu não gostava, de estilos musicais que eu não gostava, porque eu descobri que Deus, ele trabalhava em diferentes estilos para trazer a sua palavra através da música cantada. Então eu mudei a minha maneira de pensar a respeito da música. Eu descobri que o meu gosto, ele tem lugar, mas ele precisa ser muito menor do que a revelação da palavra de Deus. Esse povo aqui, Israel, o povo escolhido, o povo original, eles tinham sede, eles tinham fome. Tanto é que eles corresponderam a Deus prestando o seu culto de atenção. Fale comigo, atenção é culto. Por isso que eu comecei falando um pouquinho do seu celular. Não é para te ofender, não é para invadir a sua privacidade, não. É porque você veio prestar um culto solene ao Senhor. Então, queridos, eu tenho usado muito mais as máquinas, tenho usado muito mais as redes sociais, mas tem que ser com entendimento. O povo de Israel estava sendo trazido, e eles se reuniram, diz a Bíblia, na praça, como se fossem um só homem, como se fossem uma só pessoa. Você sabe como que Deus enxerga a unidade? Ele sabe, Ele é Deus, Ele vê várias pessoas, Ele vê até mesmo uma nação, mas Ele enxerga, Ele olha além dessa nação, do número de pessoas, e Ele vê os corações unidos, e Ele considera aquele clamor, ou nesse caso, aquela atenção, como se eles fossem uma só pessoa. E aí sabe o que Ele faz? Ele abençoa. Aí sabe o que Ele faz? Ele libera dons. Aí sabe o que Ele faz? Ele derrama. Ele derrama. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui agorinha mesmo. Irmãos, por que nós nos reunimos? Salmo 133 diz o quê? Deus gosta demais, Ele tem muito prazer em ver o seu povo se reunir diante dEle. Quando há uma reunião de unidade, diz o Salmo 133, Ele ordena uma bênção sobre todo o povo, que cai como chuva, cai como orvalho. Amém? É agradável a Deus que os irmãos vivam em união. Todos os salmos,
todos os salmos, eles têm, no seu contexto geral, um crente que sabe quem é em Deus, mas tem a noção do corpo, da congregação, especialmente os cânticos dos degraus, de subida a Jerusalém, que eles subiam já proclamando a palavra, para chegar finalmente no templo, e juntos adorarem a Yahvé. Meus irmãos, você sabe o que é isso? Às vezes a gente perde o rumo do porquê que nós estamos cultuando. Por que a gente vem aqui aos domingos, aos sábados, às quartas-feiras, às segundas-feiras de manhã também, que tem reunião de oração, né? E as outras reuniões, por que a gente vem a um seminário? Por isso que Deus está nos puxando de volta para os mandamentos da sua palavra. A Bíblia diz aqui, ela vai repetindo assim: Esdras, o sacerdote, e leu no livro da lei, ali na praça. Aí no versículo 4 ele vai dizer assim: e Esdras, o escriba. Você sabe o que significa o nome Esdras? Auxílio, ajuda. E aí a gente sabe que, sendo o nome de um judeu, é o auxílio, mas é o auxílio de Deus. Amém, pessoal? Deus levantou a ele para ser um auxílio em Israel, como um mestre, uma pessoa que dominava a lei. Ele era tão fera, ele era tão forte na palavra de Deus, que Flávio Joséfo escreve a respeito dele bastante, aquele historiador famoso judeu. E ele escreve que ele encontrou favor, os reis gostavam dele, porque ele era um homem exemplar, porque ele tinha a palavra de Deus não apenas como algo na prateleira, não como um ídolo, não como um troféu, mas a palavra de Deus fazia parte dele. Ele manuseava bem a palavra de Deus. O escriba. Então tinha o sumo sacerdote do tempo de Esdras, mas sabe quem que Deus levantou? Levantou Esdras, pastor. Ele não era o sumo sacerdote lá em Babilônia, mas sabe quem que Deus levantou em Babilônia? Esdras. Por quê, querido? A Torá, a lei de Deus, os princípios do Senhor estavam queimando dentro dele. E aí quem é que Deus coloca no culto público para liderar aquele culto público? Coloca um homem da palavra. Eu falei, pastor Jim, repito nessa noite, nós estamos vivendo tempos de Daniel. Em que sentido? Deus levanta Daniel, e quando Daniel percebe que ele é um profeta do Senhor, e que ele tem um encargo do Senhor, o que ele faz? Ele faz um jejum, para ter mais entendimento e compreensão das coisas celestiais. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Amém? Então você pode começar a se identificar também com Daniel, não é só o pastor Dinho, não. Eu preciso me identificar mais com Daniel. Então Esdras era um homem, queridos, um homem de Deus. Eu falei de Daniel. Daniel era um homem de Deus, homens que tinham sua vida devocional, tinham sua vida na palavra. Em Daniel fica explícito que ele era um homem de palavra, mas ele era também um homem de oração. Isso é vida devocional. Eu aprendi lá atrás com um professor meu, que você precisa basicamente ter 2 leituras da Bíblia, de maneira bem básica. A sua leitura de estudo, que aí você fica parando nos lugares, gastando tempo, investindo tempo, procura material paralelo para você conseguir entender melhor, um dicionário, não é, pessoal? Essa é a leitura de estudo, ela é mais demorada, e você precisa ter a sua leitura devocional, a sua leitura porque você ama a Deus, a sua leitura de fé, a sua leitura onde você lê a Bíblia dizendo assim: uau, esta aqui é a palavra de Deus para mim, esta aqui é a palavra de Deus para os meus irmãos, essa aqui é a palavra de Deus. Aquela leitura que você começa um livro e vai até o final dele. Amém, irmãos? Você vai lendo e fala, é revelação de Deus. Algumas coisas na sua leitura devocional você não compreende, mas você crê. Às vezes não ficou tão claro, mas você crê. E aí as dúvidas você tira na sua leitura de estudo. Homens de Deus são homens que têm uma vida devota ao Senhor, têm afeto pelo Senhor, têm apego ao Senhor. Eles veneram ao Senhor. Um dos sinônimos é veneração.
né? Nós veneramos ao Senhor nesse sentido de, nós colocamos a palavra de Deus em primeiríssimo lugar. E Esdras, o escriba, foi levantado para estar diante de Israel. Aleluia. E a Bíblia nos diz, no versículo 3, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Irmãos, eu vou dizer um negócio aqui para vocês, e eu tenho certeza que os pastores têm diversas experiências nessa área, experiências em nós entrarmos em um lugar de batalha para rompermos na adoração, na oração, na pregação da palavra, no anúncio público da palavra. Quando um ambiente a gente encontra dificuldade, a gente tem um discernimento espiritual, a gente entra para pelejar e para guerrear, nós sabemos que o nosso papel também é esse. Na verdade é o teu papel também, você sabia? O povo aqui, eles entenderam algo precioso, que eles tinham que dar todos os ouvidos, toda a atenção às palavras da lei. Ah, meu Deus. Você pode escolher. Você pode escolher vir a um culto e dizer assim, bom, ele vai ler uma palavra para mim, ou você pode vir ao culto e dizer, eu vou receber a palavra de Deus. Apesar dos erros do pregador, apesar dos erros do ministro louvor, apesar de serem homens, eu sei que Deus fala através de homens. Aleluia. Eu tenho falado bastante sobre isso, pelo menos para mim é bastante, às vezes para você não chegou. Tem coisas que a gente tem uma impressão que já liberou bastante, mas para os ouvintes não é bastante. Nós ficamos muito dependentes daquilo que nós vemos com os olhos da carne, daquilo que nós gostamos ou deixamos de gostar, do ministro de louvor que a gente acha, esse aqui canta melhor, esse aqui canta pior, esse aqui tem um repertório melhor, esse aqui tem um repertório pior. Claro, querido, que as pessoas, as ferramentas de Deus podem nos ajudar, mas nós temos que olhar por detrás da ferramenta do ministério, o que é que Deus está falando. E são dias de instrução, quando Deus estiver soprando, e Ele está soprando. Não é quando Ele está soprando um vento de avivamento. É a presença gloriosa de Deus em meio de Babilônia. É um Deus que vem glorioso no meio de Babilônia e encontra pontualmente aqueles que amam a sua presença. Aqueles que têm sede e fome pela sua presença, como o profeta Ezequiel. Eu falei sobre o profeta Ezequiel na quarta-feira passada, né? No culto que passou na quarta-feira passada. Culto gravado que passou na quarta-feira passada. Deus encontrou aquele homem no meio do caos. Você acha que Deus tem medo do caos? Irmãos, nós não estamos vendo o caos, nós estamos vendo o princípio do caos. O princípio das dores. E quando o caos realmente aparecer, nós não sabemos até que nível nós vamos experimentar. Mas não importa o nível do caos, importa o nível da presença de Deus na sua e na minha vida. E lá estava o povo de Israel, o povo escolhido, mas eles precisavam de uma reestruturação, de um reavivamento. E como era? Qual era a característica dessa reestruturação espiritual? Dessa reconstrução espiritual, que não era só dos muros, das casas, das famílias e da nação, era espiritual essa restauração. Na palavra, na Torá, na lei soberana, magnífica, maravilhosa de Deus. Eu até comentei sobre isso. Os judeus dançam com os rolos da lei, com a Torá. Eles têm dedicações impressionantes, reverenciando a palavra de Deus. E nós que temos o Espírito Santo, que é o Espírito dessa palavra, será que nós reverenciamos, irmãos? Será que a gente está atento, dando ouvidos? Você sabe quem é que Jesus mais combateu? Eu vou te dizer quem Ele mais combateu. Aqueles que da boca para fora até falavam, mas o seu interior estava distante de Deus. Com esses aí, Jesus não era mole, não. Na verdade, Ele nunca foi mole com ninguém. Mas duro, e a pregação mais dura, mais difícil, era para a afronta da religiosidade. Nós vivemos tempos onde os evangélicos se tornaram os católicos do passado. O que é, pastor? Você vai falar mal? Não estou falando mal de ninguém, não.
Você lembra quando a cultura religiosa romana que imperava no nosso país era assim: a pessoa perguntava para o seu sacerdote o que ela tinha que fazer, aí ela recebia uma bula, várias instruções das rezas que ela deveria praticar. E aí ela sentia que ela cumpria aquilo religiosamente, ela falava: pronto, agora eu zerei, eu posso pecar mais tanto. Essa é a cultura religiosa do nosso país. O cara se esbagaça no carnaval, aí depois ele vai tentar purificar seus pecados. Mas ele já planeja o carnaval do ano que vem. Você entendeu? É desse jeito. E os evangélicos estão fazendo a mesma coisa. Então cresce o número de evangélicos, mas e a espiritualidade, e a estrutura, e o culto verdadeiro? Será que Deus está recebendo? Muitas vezes nós estamos sendo meramente religiosos. Só muda um pouquinho da carinha do negócio, mas por dentro, sepulcro caiado, podre, estragado. Mas quando Deus está mexendo nas estruturas, no porquê que nós cultuamos e no como nós cultuamos, aí é maravilhoso. Porque aonde Ele restaura o que você oferece, chega até Ele, Ele faz uma conexão e ali Ele ordena a sua bênção. Irmãos, nós precisamos ser abençoados. Mas veja aqui, não é ser abençoado no evangeliquez, não. Eu não estou falando de ser abençoado assim, você só vem no culto para ser abençoado. Você só vem se você for receber. Eu só venho se tem a benção para mim. Né? Não é nesse sentido, não. É que quando você ministra ao Senhor. Oh, meu Deus do céu. Quando você ministra ao Senhor, Ele ministra você. O maior interessado em ministrar é Ele. A gente pensa, nós vamos dar alguma coisa para Deus. Irmãos, quando Israel ia prestar culto, e eles sabiam bem o que era isso, desde muito lá atrás, especialmente marcado na Bíblia, em Êxodo, marcado na Bíblia quando Davi está preparando para o templo, e quando Salomão inaugura o templo grandioso, sabe o que acontece, querido? Eles sabiam como era para cultuar, eles vinham e ofertavam valendo mesmo. Metais preciosos, bens, eles ofertavam valendo, eles sabiam, mas eles também sabiam, assim como Davi expressa, o que eu posso dar para o Senhor, sendo que Ele te deu tudo primeiro. Tem gente que pensa que o trabalho é dele, é o meu trabalho, é você que faz, querido, mas quem te deu foi Deus. É minha saúde, é sua saúde, sim, você é um indivíduo, você tem personalidade, você tem identidade, amém, mas quem te deu foi Deus. É meu corpo, e essa é uma das coisas que eu não posso nem entrar, que senão eu já vou começar a falar uns negócios aqui. É o meu corpo, eu faço o que eu quiser dele, querido, a Bíblia diz que o seu corpo não é seu. O seu corpo primeiramente é de Deus, templo do Espírito Santo. A carta aos Coríntios fala sobre isso. E em segundo lugar, para aqueles que são casados, o corpo do marido pertence à esposa e o corpo da esposa pertence ao marido. Então perdeu, mas não é seu. Está fazendo o que quer com ele? Está cuidando do jeito que quer dele? Cuidando de mais ou cuidando de menos? Está arrebentando com ele? Templo do Espírito Santo. O culto está sendo restaurado. E se Ele chama você de templo, tem um culto que precisa acontecer aí dentro. Aqui dentro. Eu tenho que voltar a entender essas coisas. Que quando eu entro num lugar de imoralidade, de prostituição, e sendo o templo do Espírito Santo, eu uso os meus sentidos, eu uso a minha inteligência, eu uso meus pensamentos, eu uso minha respiração, eu uso a minha saúde, eu uso a minha atenção, eu estou prestando culto àquelas divindades. Não é somente um pecado, ainda que o pecado mate, como a Bíblia diz, se separa de Deus, me separa de Deus, dignos de condenação eterna são os que vivem no pecado. Sim, isso é verdade, mas não é apenas um pecado, é um culto que nós estamos prestando. Quando a gente começa a ter um entendimento que nossa vida fala aos céus, o temor de Deus vai ganhando novo lugar. Sabe o que estava acontecendo ali em Israel? Por que eles ficam diante da palavra?
4, 5, 6 horas. E não esmurecem. Ó que Esdras, ele estava lendo, daí ele parava assim a leitura, e ele fala, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês, porque Deus quer que vocês entendam. Ele quer trazer entendimento aqui, e ele explanava a palavra de Deus. Esdras o escriba, Esdras o sacerdote, a figura do pastor e a figura do mestre, está muito forte aqui, amém, queridos? E Deus levanta pessoas assim, Deus levanta pessoas assim. O tempo é chegado de nós voltarmos a colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. E aí alguém pode dizer religiosamente, pastor, então nós temos que organizar melhor o culto, freia aqui, entra a palavra no microfone, deixa tudo quieto, diminui o teclado. Eu estou falando a palavra de Deus nos louvores, a palavra de Deus nas orações, a palavra de Deus na proclamação, a palavra de Deus na explanação. Amém? A gente está trabalhando bastante com criança. Com criança, às vezes, não adianta você falar, vamos abrir a Bíblia no livro de Neemias, capítulo 8. A hora que você está terminando a primeira frase, às vezes a criança já está em outra sintonia, especialmente as crianças de hoje em dia, que tem uma velocidade, é igual aquele negócio do YouTube, que você pega e acelera a velocidade, assim, para assistir o vídeo, né? Então, as crianças, elas estão naquele negócio, mais acelerado. Meus filhos, eles não são hiperativos, nada disso. Mas as crianças têm uma velocidade diferenciada. Então, como é que você tem que fazer? Você se vira na sua criatividade e semeia a palavra de forma que eles recebam a palavra de Deus. A forma que a palavra chega não importa, querido, mas tem que ser a palavra legítima de Deus. Aí falando daqui para lá, né? Daqui para lá. Então, versículo 4 diz que Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, a sua mão direita. Aí ele vai falar o nome dos irmãos, né? O nome dos judeus que estavam ali. E o versículo 5 diz, e Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E, novamente, queridos, por que ele está acima? Porque ele está proclamando a palavra de Deus. Por que você vem aqui e fica sentado olhando quem está pregando aqui? Prestando atenção. Será que você pirou? Será que você ficou maluco? Você não tem nada melhor para fazer, não? Não. Você não tem nada melhor para fazer. Por que hoje, com toda a oferta que existe na internet, cara, é tanta coisa gratuita que você pode acessar, fazer, ver. Você viaja para o outro lado do mundo. Se você quiser, você vai de drone. Você vê lá, dá para ver Israel de drone, pastor. Já vi uns negócios lindos, né? Mas por que a gente para e vem aqui, vamos ouvir o pastor? Porque a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Ela continua sendo pertinente. Esse Deus faz a diferença na nossa vida. Ele continua sendo o mesmo Deus. A palavra eterna continua sendo a mesma palavra eterna. Por isso que Jesus diz, ele não é uma poesia. Ele não está nada contra a poesia. Mas não é uma poesia dizendo, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Ele está dizendo para os seus ouvintes, receba a minha palavra. Receba a lei do meu papai. Receba no fundo do seu ser. Pega, não abre mão. João capítulo 14 diz assim, é sua e não abra mão. Essa é a resposta de amor que você dá a Deus. Porque você também não vai passar. E as promessas vão se cumprir. Passarão céus e terras. Ele está falando, tudo será abalado. Mas aquele que recebeu a estrutura espiritual da palavra de Deus, esse não será abalado. Você sabe como que Davi não era abalado? Palavra, ele meditava na palavra de dia e de noite. Como é que aquele homem venceu todas as guerras que ele travou? Todas as guerras. Como que ele venceu todas as guerras? Palavra de Deus. Como que ele venceu todas as guerras? Ele consultava primeiro a Deus. É assim que ele vencia. Todo conselho de guerra, todo conselho de sabedoria, toda a estrutura que você precisa está no Senhor.
Não faça como Adão e Eva. Eu preciso. A hora que a serpente jogou aquela conversinha terrível para Eva. Não, aí você vai conhecer, você vai ser que nem Deus. Ela foi estúpida, ignorante, estúpida, louca. E depois Adão, pior ainda. Não estou falando mal das mulheres não, o pessoal fica. Adão foi pior ainda, que ele pecou sabendo. Ela foi enganada, a Bíblia diz que ele não foi enganado. Ele foi pior. Mas ele ofereceu o quê? Mais conhecimento para ela. Aonde que ela poderia beber do conhecimento? É só chegar na comunhão com Deus, na viração do dia. Quando soprava a brisa quente, era só ela se chegar para o seu Criador e dizer assim: Senhor, eu quero saber. Ele, sendo a revelação viva, ele ia revelar para ela. A palavra viva, ele ia revelar para ela. A palavra eterna, ele ia revelar para ela. Todo o conhecimento e sabedoria. Então, queridos, a mesma estrutura de engano está sendo aplicada nos nossos dias. As ofertas vêm dizendo assim: aqui, essa grama aqui é muito mais verdinha. Meu Deus do céu, é a mesma estrutura. É que lógico, nós nascemos herdeiros do pecado original. Então a nossa tendência é ficarmos oriçados com aquilo que leva ao pecado. A nossa tendência é os vícios. A nossa tendência é submeter a nossa alma a todo tipo de porcaria. Mas graças a Deus que o Espírito Santo vem no nosso espírito e começa a se derramar. E a derramar o amor de Deus em Cristo Jesus em nosso espírito. E o nosso espírito começa a transbordar para a nossa alma. E até mesmo as nossas tendências. Ele começa a diminuir a nossa carnalidade. O nosso desejo de pecar está ali. Todos os dias nós batalhamos. Mas se você cultivar, se você cultuar ao Senhor, se você tiver uma vida devocional de verdade, verdadeira, você amar o teu Deus de verdade, aí você vem na igreja com entendimento, você está em luta, mas você presta o seu culto, não é por falsidade, não é por hipocrisia. Você vem aqui, tá difícil, diminuiu o salário pela metade, chegou essa pandemia ali, o negócio ficou brabo, tem gente que perdeu o emprego, não é verdade? Tem gente, as coisas ficaram difíceis, tem gente doente, querido, tem gente que pegou ali o vírus, ou é outra doença na família. Qual é a dificuldade? Nada pode impedir o seu culto ao Senhor. Porque quando você fortalece o vínculo, fortalece a aliança, fortalece no altar, aí você vai dar uma resposta a todas essas coisas. Todas essas coisas. Então, o que é que aconteceu? Esdras abriu o livro. À vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. Olha a exaltação da palavra. Isso que a gente tem esse tablado aqui, ó. Né? E abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Reverência. Reverência. Nos últimos dias, as pessoas serão irreverentes, você sabia? Eu não posso, você não pode, nós não podemos nos encontrar nesses que cultuam os demônios, não. E aí, Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém e amém. Todo o povo respondeu a uma só voz, amém e amém. O que o líder fez? Louvou, e eles estão concordando com este louvor. Louvor são os elogios, é o reconhecimento de quem Deus é. Por isso que os salmos dizem, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, aleluia. Irmãos, chegou o tempo de voltar o aleluia, ser aleluia de verdade ao nosso Deus. Eu falei hoje de manhã, o glória a Deus, ser glórias a Deus de verdade. Desculpa a minha empolgação aqui, e eu com o microfone gritando na sua orelha. Mas é que eu não consigo ser comportado que nem o meu pastor. Às vezes você não é muito comportado não, pastor, mas o pessoal é mais contido, eu já estou transpirando aqui, mas eu prefiro assim, não ligo o ar não, deixa, tá bom. E por que Deus está fazendo tudo isso? Conforme Ele restaura
a conexão dele com você pessoalmente, a conexão dele com o seu povo, porque a igreja, ela é semelhante a Israel. A igreja não substitui a nação de Israel, mas assim como foi com Israel, pode ser conosco, será conosco. Amém, queridos? Então o que acontece? Povo de Deus, Israel, e o povo de Deus, que é a igreja, precisa restaurar a sua conexão com Deus, porque Ele está liberando entendimento, compreensão, sabedoria, discernimento, amém? Você não está pegando, levanta a mão e pega. Aleluia. Você sabe por que a Bíblia diz, preste atenção, lá em 1 Coríntios capítulo 12 em diante, na verdade a carta aos Coríntios, ela é muito interessante nesse contexto de restauração do culto, de adequação do culto, de entendimento do que é que nós estamos fazendo na congregação. Você vê Paulo puxando a orelha do pessoal, você vê ele brigando, ele é apóstolo e briguento, porque ele está chamando a atenção, que ele sabe que quando há um desvio no culto, um desvio de atenção, um desvio no procedimento, um desvio de coração, não chega no céu não, meu irmão. Ele tem a plena conexão, um pleno entendimento disso. Por isso que ele fala da ceia. E os irmãos estavam ceando indignamente e ficando doentes porque ceiavam sem entendimento. Entenda só isso aqui, olha que coisa maluca. Se você participa de coisas espirituais, mas você faz isso sem entendimento, é um grande risco que você está correndo, especialmente a mesa do Senhor. A comunhão com Jesus. Alguém pode dizer, pastor, então não é para eu participar, é para eu ficar longe, meu Deus. Não, querido, tudo que Deus está dizendo é, eu quero demais que você participe, venha para a mesa comigo, tenha comunhão comigo, mas entenda quem eu sou e quem são seus irmãos. O que acontecia na igreja lá em Corinto? Alguns passando fome, enquanto outros estavam se embriagando, ficando de pé redondo. Você já viu o pé redondo? Já viu esse termo? Quando o cara bebe demais, fica o pé redondo. Ri aí, irmão. Piada de pastor. Nós não temos pastor nesse ambiente, meu Deus. Tinha uns que tinham falta e escassez, e não estavam sendo contemplados por aqueles que tinham abundância. Se eles na sua abundância dividissem, preste atenção, espontaneamente, com o coração amoroso, não por obrigação, eles dividissem com aquele que não tinha, ele não ia ficar embriagado, ia ser na medida certinha, aleluia. O vinho ia estar na medida certinha, aleluia. Cuidado com essa palavra aí. Outra coisa lá em Corinto que aconteceu, queridos, eles eram imaturos. Deus está tocando na nossa área, quando nós prestamos a Ele a sua homenagem devida, para nós sermos mais maduros, mais conscientes e maduros, mais inteligentes na nossa adoração, mais eficazes na nossa adoração. Eles tinham dons, tinham todos os tipos de dons naquela congregação. Tem gente que parte para um outro lado no estudo, eu acredito desse lado aqui. Eles tinham muitos dons naquela igreja, mas o apóstolo Paulo teve que passar limpo todos eles, dizendo assim, gente, para que serve o dom? É para você edificar a vida do teu irmão, a não ser o de línguas que edifica só a sua. Gente, não fala todo mundo em línguas estranhas ao mesmo tempo, porque ele sabia que aí já não era Deus que estava necessariamente sendo adorado. Tinha um irmão, por todos, né? Não era Deus que estava sendo adorado por todos. Porque tinha irmão que começava a se confundir, e ele começava a perder a linha do culto. Você já viu isso, queridos? Às vezes a gente é insensível. Nós estamos bem, mas a gente não sabe como que o do lado está. Você às vezes entrou por aquelas portas, você conseguiu passar pela luta dando glória a Deus, e você está bem agora, amém? Mas às vezes o irmão não está, e ele está com dificuldade em se concentrar, em orar. Ele não está conseguindo nem fechar o olho. Ele fecha o olho, a mente dele já salta lá para frente. Tem gente, eu falei de crianças apressadas, mas tem adultos que estão numa sintonia.
terrível, e às vezes preocupações com as coisas dessa vida, preocupações com o que vão comer, vestir, preocupações. Jesus falou, não andeis assim ansiosos e preocupados, mas às vezes a gente entra nesse lugar, e aí o irmão entra, ele fala assim, não, mas eu amo Jesus, eu vou cultuar a Ele, eu vim por causa dEle, peraí, agora vai, e aí ele está tentando se concentrar, mas ele não consegue nem parar e ajoelhar na cadeira. Esse lugar foi feito para isso. Amém, queridos? Qual que é a diferença daqui para qualquer outro lugar? Esse lugar foi feito só para isso. Por isso você tem uma cadeira fofinha para você conseguir me ouvir 2 horas aí. Entendeu? Por que tem um ar-condicionado? Porque Campo Grande é quente, a gente quer ficar nesse ambiente de boa. Amém, irmãos? Só que eu falei que vocês iam ficar de boa hoje, né? É para você ficar de boa em certos aspectos e, por outro lado, Deus entra com exortação, entra com palavra, entra com correção, entra com profecia, entra com revelação, entra com avivamento. Assim como foi com Israel lá em Esdras. E Corinto estava passando por uma reforma do seu culto, porque o entendimento a respeito da prática de culto, a respeito dos dons, o porquê que tinham recebido os dons, estava um pouco alterado por causa da imaturidade e da falta de sabedoria. Porque a imaturidade e a falta de sabedoria tem um elo ali. Tem um elo, não tem, gente? Eu consigo ver, não sei se você consegue. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, buscai com zelo os melhores dons, especialmente o de profetizar. Você sabe por que a palavra de Deus traz isso? Porque Deus novamente está centralizando a sua palavra. Ué, pastor, mas dentro dos dons de revelação, nem tudo é a palavra inspirada, escrita de Deus, quando Deus usa um irmão para revelar algo a respeito da vida particular de alguém, né? A não ser o dom que ele está sendo usado, e esse dom está nas escrituras, mas às vezes o assunto é um assunto particular da vida daquela pessoa, a quem o profeta está se dirigindo. Vocês estão me entendendo? Mas entenda só o seguinte, todas as vezes que há manifestação do Espírito Santo, tudo que Ele quer é que você se volte para a palavra dEle. Tudo que Ele quer, tanto é que naquela igreja, Paulo vai explicando assim, busque com zelo todos os dons, que esse é um princípio do culto, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E busque especialmente o dom que vai edificar a vida do próximo. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus. Mateus 22, do 37 ao 40, vai repetir essa palavra do livro da lei do Senhor. E o segundo mandamento semelhante a esse é amar ao como se fosse. Então você vê a palavra de Deus aí mesmo nos dons, mesmo quando Deus te usa numa parada sobrenatural. Irmãos, eu quero assim compartilhar com vocês para a gente estar caminhando aqui para o fim. Eu vou ler para vocês Provérbios capítulo 1. Vou ler alguns versículos e nós vamos orar. Existe o livro de Provérbios que exalta a sabedoria de Deus e diz assim, você tem que considerar a sabedoria de Deus pedras preciosas. Você tem que considerar, dar grande valor à sabedoria de Deus, porque sabedoria de Deus tem a ver com revelação de Deus. Sabedoria não é a sabedoria da Grécia, não é o entendimento dos homens. Nada contra você adquirir entendimento das coisas da terra, mas você tem que priorizar e ter um volume muito maior da sabedoria do céu, porque para o judeu sabedoria significa praticar a palavra, temer ao Senhor. Você sabia disso? A gente tem que aprender com eles. Sabedoria, no contexto hebraico, é prática da palavra de Deus em temor reverente a Deus. Eles aprenderam isso muito tempo atrás. Então ele diz assim, capítulo 1, versículo 20, de Eclesiastes. Capítulo 1, versículo 20. Eu vou ler para você, a sabedoria clama lá fora. Pelas ruas levanta sua voz, nas esquinas movimentadas ela brada.
nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Veja só, Deus está procurando pessoas para liberar a sua sabedoria. Há uma linguagem aqui, né? Versículo 22 diz: até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Esse tipo de simplicidade aqui é ruim. É uma ignorância a respeito do reino, né? Até quando você vai amar ficar assim? Não se contente, querido. Verifique as escrituras, verifique o que está sendo pregado. Nós vivemos num tempo que a gente não lê mais a palavra, a gente pensa que ler a Bíblia é ler o versículo que o aplicativo te mandou só, é ler lá o que o irmão postou no Instagram. Você entendeu? Li a Bíblia hoje, ninguém vai poder dizer que eu não li, né? Examinai as escrituras, porque elas testificam de mim, disse Jesus. Você examina as escrituras, você encontra Jesus. Existem histórias de pessoas importantíssimas que se converteram porque foram examinar. Não eram crentes, foram examinar. Depois você assiste lá aquele filme Deus Não Está Morto 2, você vai ver um deles testemunhando no tribunal lá. Uma autoridade americana da área de crimes e tal. Esqueci o nome do negócio. A hora que ele vai ser confrontado pelo advogado, o advogado fala: então, você como cristão, né, você não acha que foi tendencioso? Ele falou: não, você não está me entendendo. Eu fui examinar os evangelhos como incrédulo e eu me converti. Porque quando você encontra Jesus na Bíblia, Ele te encontra. Aleluia! E a coisa maravilhosa, a história do Augusto Cury é assim. Então, voltando aqui. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Olha só essa linguagem que está sendo usada aqui. Quando nós desprezamos a sabedoria, a revelação de Deus, a palavra de Deus, a Torá de Deus, essencial. Eu não estou falando, lá no Antigo Testamento, fazendo separação. Estou falando a essência da palavra de Deus, os princípios do reino revelados na palavra. Até quando odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Ele está dizendo, se você considerar, irmãos, eu acho isso uma loucura. Deus podia pedir tanta coisa, Ele é Deus, mas na nova aliança, Ele continua falando, quem é que deu crédito à minha pregação? Ele continua falando a mesma coisa. Lá o apóstolo Paulo é usado para dizer assim, não há quem busque a Deus, todos se perderam, se extraviaram, não há um só que faça o bem. Você sabe que antes de fazer o bem, quem não busca a Deus jamais fará o bem, meu irmão. E o princípio do culto é buscar a Deus por causa de quem Ele é. E Ele está dizendo assim, quando você encontrar a revelação, a sabedoria, porque você busca, há um derramamento, olha só o que Ele está dizendo aqui, atentai para a minha repreensão. E nesse caso aqui até a tônica, é uma tônica de um pai, é isso, que corrige seus filhos, que corrige seu filho. Você sabe que Provérbios tem isso, não tem? Filho, ouça a repreensão do seu pai, ouça o conselho da sua mãe. Começa no papai e na mamãe, porque se você não ouve pai, não ouve mãe, você nunca vai ouvir a Deus. Por isso que a Bíblia diz, filhos, honrem seus pais. Se você não honra seus pais, jamais vai honrar a Deus. Aleluia. Se a gente entendesse que o que a gente faz nessa terra tem um reflexo lá no céu, se eu entendesse melhor isso, eu quero entender que os olhos do Senhor estão postos sobre mim e que Ele deseja derramar as suas palavras vivas na minha vida. Ele disse assim, eu escreverei dentro de vós as minhas palavras. Quando Jesus está dizendo, quando disserem, olha ele ali, o Cristo está ali, não, vocês não devem crer nisto, porque o reino de Deus está dentro de vocês. E lá em Hebreus vai dizer assim,
que Deus escreveu a palavra dele dentro de nós. O teu espírito é a Torá viva de Deus. O Espírito Santo é a palavra viva de Deus, é a Torá viva de Deus. E Ele escreveu essa palavra dentro de você, Ele te marcou. E Deus quer te folhear para o mundo inteiro. Vocês estão entendendo isso? Quando o apóstolo Paulo escreve assim: vocês são cartas vivas. Meu Deus do céu. Deus quer revelar a palavra dele através de você. E é por isso que a gente não pode falar uma coisa e fazer outra. É por isso que não pode ter uma palavra santa e um procedimento profano. É por isso que Deus chama a atenção, especialmente aqui no Ministério Atos de Justiça. Será que não dá para alongar o relógio um pouquinho? Especialmente aqui no Ministério Atos de Justiça, como é que nós vamos nos preparar para o casamento com Jesus? O santo, santo, santo Deus. Como é que nós vamos nos preparar com atos de justiça e santidade? Vestes de justiça e santidade, procedimento de justiça e santidade, pensamentos de justiça e santidade. Irmãos, como que nós vamos fazer isso se a gente vacila na nossa vida devocional? Se a gente flerta com o mundo e com a imoralidade? Se nós não fugimos da aparência do mal? E esse é um dos trechos mais difíceis que tem. É Filipenses, pastor? Ai meu Deus, agora meu endereço bíblico. Você me ajuda aí, os universitários, por favor. Fuja da aparência. É uma carta pequena de Paulo ali. Eu podia ter falado assim, né? Podia. Ó, unção lá. Aleluia. A palavra de Deus nos afirma: fuja da aparência do mal. A palavra de Deus nos afirma em Apocalipse: o limpo vai ficar mais limpo e o sujo vai ficar mais sujo. Essa é a ênfase profética para todo este ano. 1 Tessalonicenses 5:22, aleluia, obrigado, pastor. Eu quero te convidar a se levantar um pouquinho. Nós vamos fazer uma oração. Eu não vou nem pedir para você subir, só se você quiser. Se você quiser subir e ficar comigo, você está livre. Nosso horário avançou um pouquinho aqui, mas nada demais, não fica nervoso não. A polícia não vai te pegar, tá bom? Amém? Ninguém riu, pessoal, eu acho que eles não estão me ouvindo. Ah, eu que não estou ouvindo, né? Meu Deus. Amados, há um movimento santo, poderoso, maravilhoso, de avivamento do Espírito Santo, derramando sabedoria, compreensão, discernimento do Espírito, profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Os tempos são esses agora. Nós vamos ficar parecidos com Daniel. Nós vamos começar a discernir aquilo que está por vir. E Deus só faz isso com quem Ele confia, sabe? Ele só faz isso com quem Ele confia demais. Ah, pastor, mas Deus não faz acepção. Irmãos, Deus não faz acepção na salvação do pecador. Depois disso, meu irmão, você está... Tem gente brincando com o Senhor e achando que vai ser tudo igual no final. Tem gente achando assim, ó, daí o negócio, eu vou ser pior. Eu não vou citar o nome dele aqui para não exaltar, né? Mas vou falar só para você entender. O cara tá pior que o Zeca Pagodinho. Ele acha que a vida leva eu e no final vai dar tudo certo. Essa é a teologia dele. Sem santidade ninguém verá a Deus. O santo vai se limpar e o justo vai ser mais justo ainda. E o sujo vai se sujar, o profano profanará mais ainda. E é isso que está acontecendo. Você olha para o cenário político, você vê isso. Você olha para os setores da sociedade, não dá mais para esconder. Aquele que fazia de conta que era crente, está pipocando, meu irmão. Ai, essa aqui eu não queria ter falado isso. Mas entenda aqui o seguinte: o pseudo-evangélico chegou o sopro da pandemia, mas na primeira semana,
Eu fiquei um pouco nervoso ali, primeira, segunda semana também, querido. Não é isso não que eu estou dizendo. Mas os irmãos descobriram que não era irmão. A confiança em Deus do Salmo 37 não existia. Aí o irmão falou assim: orar que nada. Eu vou me esconder, como o Newton falou aqui no começo do culto. Quantos leitos de UTI, assim, nada contra, tem que ter os leitos, que a saúde no Brasil mude, amém, irmãos? Que haja um desenvolvimento tremendo na estrutura da saúde no Brasil, nos profissionais de saúde, que isso cresça, multiplique, vire uma potência, a gente exporte justiça na saúde a partir do Brasil. Glória a Deus, não é disso. Mas a minha confiança não pode estar lá no leito da UTI em si, querido. Deus usa essas coisas, pode usar. Mas nesse tempo nós estamos vivendo, vai ficar bem claro, bem apartado. Ouça só, até o momento em que pessoas de perto vão denunciar umas às outras, você sabe? Aí o crente posicionado, é impossível que ele não sofra perseguição, é impossível. Mas a hora é chegada da luz brilhar para o mundo, do sal salgar o mundo, porque aí Deus vai dizer assim, essa é a palavra profética também que Ele tem ministrado: eles saberão que houve profeta no meio deles. E esse é o papel profético da igreja. Eu vivo falando, mas não precisa ser profeta de ofício, todos os dias Deus te dando revelação. Não, você tem um posicionamento profético. Você não arreda o pé da palavra, você não nega o mandamento, você ama o teu Senhor, você guarda até o fim. Tem ameaça, tem seta voando, é bala, é Salmo 91. Ainda não aconteceu, irmãos, a grande tribulação ainda não chegou, mas ela vai chegar. O anticristo ainda não governa, mas o espírito dele já está aprontando nesse mundo, e preparando para levantar o filho do cão. Está preparado, está tudo aí, está às portas. Então eu quero te convidar a fazer uma oração. Essa sabedoria não é a sabedoria grega. Eu quero repetir isso de novo aqui nessa noite. Não é a sabedoria virtual. É a revelação da glória de Deus. É a palavra de Deus com glória. É a voz de Deus como muitas águas. É você conhecer os seres celestiais. É Deus descortinar o reino dele para você. Por quê? Porque você precisa conhecer. Você vai viver para sempre lá. Aleluia. Na verdade a Bíblia diz que você já está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Então verifique aonde você está sentado para ouvir a palavra. Verifica quem é o seu escriba. Verifica quem é o seu bom pastor. Verifique quem é o seu mestre, o seu rabino. Verifique em que palavra você tem crido. Verifique qual é a voz que você segue. Verifique qual é o cajado de autoridade sobre a tua vida. Deus, eu quero me apresentar aqui primeiramente, Senhor. Eu falo de sabedoria. A tua palavra diz em Tiago que se eu pedir, o Senhor dará liberalmente. Eu preciso da tua palavra com sabedoria. Eu preciso do entendimento da revelação da tua palavra. Esdras abriu o livro da lei e leu durante horas, e o povo de Israel não arredou o pé. Eles não saíram antes do final do culto. Eles ouviram, Senhor, a tua instrução. Eles ouviram, Senhor, e eles se levantaram todos juntos para dizer: amém, louvado seja o Senhor. Para dar glória a Deus. Chega desse negócio, irmão. Não é um ministério de louvor só que dá glória a Deus. Pelo amor de Deus. A igreja não pode ter um nome bíblico, ela tem que ser bíblica. A igreja não é apenas como o pastor traz aqui, não é apenas para ter um apóstolo ali. Ela precisa ser apostólica, comissionada, investida de autoridade, cheia de unção.
Então eu queria que você apresentasse, em primeiro lugar, a sua devoção ao Senhor, o seu interior ao Senhor, o seu afeto ao Senhor, o seu apego ao Senhor. Em segundo lugar, junto aos irmãos neste lugar, discernir no corpo, dizer: só o Senhor é Deus. Nós nos regozijamos nele. Ele reina sobre todas as ilhas, sobre todos os povos. Ele se assenta sobre as nações. E você pode também clamar: Senhor, derrama da tua sabedoria. Eu quero para mim, eu quero para meus irmãos, eu quero para minha casa, para minha esposa, meu casamento, eu quero para meus irmãos. Eu quero, Pai, para a igreja aqui em Campo Grande, para a igreja no Brasil, para a igreja no mundo, essa sabedoria, esse derramamento de sabedoria. Tua palavra diz em Provérbios, lá no 1º capítulo: se vocês atentarem à minha repreensão, eu derramarei. Se vocês atentarem à minha repreensão, eu derramarei. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Rebaie komanaye rebana.